Olá, nessa aula nós vamos fazer a instalação e configuração do Android Studio. Primeiramente, vocês vão abrir um navegador na página do Google e vão pesquisar Android Studio. Android Studio. A primeira alternativa que aparece já é a página de download da IDE Android Studio. Clicando nela, nós já teremos aí a última versão estável para download. Clicando em Download Options, nós podemos ver que aqui nós temos a versão 2020.3.1.26 e é essa versão que eu vou utilizar no curso. Caso você esteja fazendo o download em uma data posterior a esta gravação, provavelmente já terão outras versões mais atuais. Eu aconselho que vocês tentem utilizar a mesma versão para não termos problemas. Essa versão ela tem alguns requisitos mínimos, tá? Baixando aqui, nós podemos ver que nós precisamos de um computador 64 bits, Windows 8 ou 10 no caso do Windows, Mac 10.14 para frente e um Linux com essas versões de kernel aqui disponíveis, tá? Precisamos de 8 GB de RAM ou mais, precisamos também de 8 GB de espaço de disco mínimo. Esse espaço de disco mínimo é caso você faça o teste, né, dos apps no seu próprio aparelho celular. Caso você queira fazer uma emulação virtual no computador, para não ter que ficar utilizando o seu aparelho para testar os apps, você vai precisar de aproximadamente 30 GB, tá? Resolução de 1280 por 800, então praticamente todos os monitores hoje em dia têm essa resolução. Você não precisa se preocupar com isso. Aqui nós temos as tecnologias mínimas de arquiteturas de processadores, tá? A maioria absoluta dos processadores já possuem essas arquiteturas, mas isso não vai influenciar na hora de você rodar os seus apps, tá certo? Vai ficar um pouco mais lento, mas você vai conseguir rodar perfeitamente se não tiver essas tecnologias, últimas tecnologias. Caso o seu computador fique muito lento, você ainda tem a opção de vir aqui na página de Download Options e aqui em Download Archives. E você pode baixar uma versão anterior, né? Aceitando aqui as condições, você pode baixar uma versão anterior que a gente vai usar, tá? Então a gente vai usar a Arctic Fox, tá certo? A gente vai usar a Arctic Fox, mas temos várias outras versões aí disponíveis, tá? E temos versões, inclusive, que ainda estão em fase beta, né? Que são superiores a essa versão que eu estou utilizando, tá certo? E temos versões bem antigas aí, dependendo do seu computador. Caso você tenha um computador que não tenha aqueles requisitos mínimos, que tenha, por exemplo, apenas 4 GB de RAM, por exemplo, você pode perfeitamente baixar uma versão anterior e acompanhar o programa. Terão algumas diferenças de botões, de atalhos, mas você pode pesquisar na internet e encontrar ali a correlação necessária para resolver seu problema. Então, eu aconselho, se possível, né, se você tem um computador mais antigo, você pode usar também aqui o Android Studio 3.5, tá? Inclusive, suporte ainda para a versão 32 bits do Windows, tá certo? Então, se você tem um computador bem antigo, você pode usar essa versão aqui. Mais baixo do que isso eu já não aconselho, porque já não é tão interessante para o desenvolvimento de apps e para os recursos atuais, né, que precisamos. Eu já fiz o download da última versão, tá? Inclusive eu vou deixar essa versão nos recursos para vocês fazerem o download dela. Agora eu vou começar a instalação. Primeiramente vamos dar 2 cliques e aceitar o primeiro pedido que o computador faz para instalar no disco rígido. Clicando em sim, nós teremos aqui a tela de boas-vindas, onde nós vamos prosseguir. Caso não esteja marcado Android Virtual Device, você pode marcar aqui e prosseguir. Aqui nós temos o local de instalação do programa Android, tá? Então, aconselho que vocês deixem aí o mesmo sugerido pelo programa. E agora vamos instalar. Completada a instalação, clicando em Next, nós já poderemos startar o Android Studio.
nós já temos aqui uma tela onde ele vai pedir para fazer a configuração do SDK. O que é o SDK? O SDK nada mais é que o conjunto de ferramentas necessárias ao desenvolvimento de apps. Temos várias versões de SDK. Aqui nós vamos instalar a última versão para ter compatibilidade com os mais recentes ferramentas utilizadas no desenvolvimento de apps. Aqui você vai deixar do jeito que o programa sugeriu, tá? O importante observar é esse SDK Location. Aqui, no nome de usuário, não pode ter nem espaços e nem caracteres especiais. Se você tiver no seu nome de usuário espaços ou caracteres especiais como exclamação, interrogação, acento circunflexo, etc., provavelmente será necessário que você crie um novo usuário, tá? Sem esses caracteres, e aí faça a instalação do Android Studio nesse usuário para não ter problemas. O meu já está correto, então vou só prosseguir com a instalação. Aqui ele vai dar um aviso dos downloads que serão feitos, e é clicar em Finish. Agora nós teremos aí o download dos recursos necessários. Terminada a instalação, é só clicar em Finish. E nós já teremos a tela de boas-vindas no Android Studio. E com isso, você já tem concluído a instalação do Android Studio. Eu aconselho que vocês tentem instalar essa versão que nós vamos utilizar, porque ela já vem com todos os componentes e ferramentas necessários à produção de apps, sem que você tenha que fazer nenhuma configuração adicional. Como vocês podem ver, nós temos aqui versões para o Windows, né, que foi a que eu baixei, temos versão para Mac, para o Mac ARM, que são esses novos MacBooks, para Linux e para o Chrome OS. Você vai baixar de acordo com o seu computador e o processo de instalação será praticamente o mesmo, tá? Então você não vai ter dificuldade nenhuma de fazer a instalação nesses outros sistemas operacionais. Claro que você tem que observar somente aí os requisitos mínimos. Agora nós vamos fazer a configuração do SDK e abrir nosso primeiro projeto. Clicando em mais ações aqui, você já vai ter o SDK Manage. Como vocês podem ver, nós já temos a SDK API Level 32 instalada, que é a última versão do Android. Esse API Level nada mais é que o número da versão. Então, desde o primeiro Android até o último, nós temos 32 versões. Por exemplo, o Android 2, ele tem várias versões. O Android 2 pode ser o 7, o 8, o 9 e o 10, como você pode ver. Temos vários nomes, Eclair, Froyo, Gingerbread. Então, esse nível de API aqui vai ser exatamente a versão do Android em número. Vamos deixar a versão 32 aqui, porque ela é necessária para fazer emulação perfeita dos seus aplicativos. Entretanto, vamos instalar versões mais abaixo. Eu vou instalar, por exemplo, a versão 10, a versão 9, que nada mais é que a API Level 29, a API Level 28, e o Android 7.0 Nougat, que é a API Level 24. Se você tiver uma máquina mais fraca, eu recomendo que você instale uma versão mais abaixo, como por exemplo o Android 4.4 ou o Android 4.3, API 19 e API 17. Quanto mais versões você instalar aqui, maior vai ser o consumo de espaço em disco. Então, é interessante que você instale as versões de acordo com a sua capacidade aí. Escolhendo aqui as versões, agora eu vou marcar aqui SDK Tools e vou marcar Show Package Details, tá? Se não tiver marcado, você pode marcar. E aí você vai vir aqui e marcar. Você pode ver que nós temos aqui, ó, versão 29, versão 28 e versão 24. Então eu vou marcar a versão 29. Eu recomendo que vocês marquem sempre. Aqui tem final 0.0.0. Aqui, por exemplo, a 28, que é do Android 9. E a 24, que é do Android 7. Agora eu posso fechar aqui.
E aí eu recomendo também que vocês marquem. Se você tiver um processador AMD, você pode marcar aqui. Esse Hypervisor Driver for AMD, ele vai otimizar a emulação do seu aplicativo. Se você tiver um processador Intel, eu recomendo que você marque aqui. Como meu processador Intel, eu vou marcar aqui, que aqui nós temos o Hexan, que é um acelerador de hardware para o seu emulador. Agora eu vou dar um OK. Nós temos mais uma página aqui, onde você só vai dar aceitar aqui as condições, né, os termos. Então você pode clicar aqui em Android SDK licença, acertar, clicar em Accept, e aqui no Hexen você pode aceitar também. Agora sim, é só dar um Next. E agora esperar fazer o download e instalação dos recursos necessários. Terminando a instalação e download dos componentes necessários, já aparece essa tela e você vai escolher agora a quantidade de memória RAM destinada ao seu dispositivo virtual. Eu aconselho que vocês deixem 2 GB se você tiver 8 GB ou mais de RAM. Se você tiver um pouquinho menos, você pode baixar um pouco aqui também, tá? Você pode deixar 1 GB aqui, mas eu aconselho deixar aqui no espaço recomendado, dar o Next e esperar a instalação. Aqui você vai pedir aqui que você aceite, né? Você vai dar um sim, tá? E pronto, nós já vemos toda a instalação feita, tá certo? Nós temos aqui, ó, Intel Hexen instalado também. Então tudo pronto, vamos dar o Finish agora. Outro Finish para a instalação dos componentes. Voltando na tela do Android Studio, agora nós vamos abrir nosso primeiro projeto. Clicando em New Project, você já tem essa tela, onde você tem alguns templates ou modelos. Você pode ver que você tem templates para telefone, tablet, para o iOS, né, que são aqueles smartwatches, para Android TV e para aqueles media players de carro. Então, voltando aqui para telefone, você pode ver que você tem aqui um template com botões de navegação embaixo, você tem template com Google Map, né? Se você precisar de um mapa, você tem template para tela de login, você tem template para drawer, que é aquele, quando você puxa para o lado aquele aplicativo, aparece um menu. Então você tem uma série de templates para agilizar o seu trabalho. Nós vamos aprender a criar esses templates do zero. Então nós vamos começar, na maioria das vezes, com Empty Active, que é na verdade um template vazio. Aqui nessa tela você tem alguns recursos, como por exemplo, nome do aplicativo, o pacote onde está o aplicativo, o local onde ele é salvo, a linguagem. Você pode ver que você tem Java e Kotlin. E aqui nós tem um mínimo SDK, né? Então observe que ele já tem aqui uma sugestão. Você pode escolher entre outras sugestões, né? Lembrando que você tem que ter o SDK instalado para poder funcionar. Então, por exemplo, se eu escolher aqui no Gaut, eu tenho que ter esse SDK. E observe que aqui embaixo ele dá já uma porcentagem de dispositivos que vão rodar dependendo da sua escolha. Por exemplo, se eu escolher aqui o API 29, eu vou rodar em aproximadamente 50,8 dispositivos. Se você clicar aqui em Help Me Choose, ele vai te dar um gráfico, né, onde você tem a porcentagem aí de acordo com a versão, né, de plataforma que você escolheu, tá? Então, por exemplo, se você escolher instalar lá um API Level 16 e fizer todo o seu trabalho em cima desse API Level, ele vai rodar em 100%. Então, eu vou escolher aqui a API 29 e vou dar um Finish. Agora ele vai começar a carregar todo o seu projeto. E após a conclusão, você vai abrir logo de cara 2 arquivos. Um arquivo é o arquivo Java e o outro arquivo é o arquivo XML. Por enquanto, não se preocupe com esses elementos que nós vamos estudá-los mais para frente.
Agora, para a gente testar esse app, nós precisamos de um device. Nós precisamos ou emular um device ou utilizar um próprio aparelho que você tem aí Android disponível para fazer o teste. Vamos ver agora como criar um device disponível no próprio Android Studio. Clicando aqui em Device, você já tem AVD Manage. AVD Manage. Clicando em AVD Manage, você abre essa tela que tem escrito Create a Virtual Device. Clicando nela, você vai abrir aqui uma série de dispositivos que você pode criar para testar seu app. Então, um dispositivo interessante que eu gosto de trabalhar é esse Pixel 4, que ele já tem a Play Store instalada, tem esse símbolo da Play Store, e ele tem aqui uma tela de display razoavelmente boa para os tamanhos atuais, de 5.7 polegadas. Se você quiser fazer um projeto para smartwatch, você pode clicar aqui em iOS e escolher o tamanho da tela. Para tablet você também tem outras opções. Para TV você pode escolher. Enfim, você tem uma série de dispositivos disponíveis aqui para você configurar. Então, geralmente nós vamos trabalhar com telefone. Então, vou escolher esse Pixel 4 com Play Store e vou dar Next. Nessa tela, vai ser necessário você fazer o download da imagem de acordo com a API Level escolhido. Então, vamos supor que eu queira trabalhar com a API Level 30. Eu vou escolher aqui API Level 30, eu vou fazer o download aqui, ó. Clicar no download e ele já vai fazer o download automaticamente para mim. E após a conclusão, você pode ver que já está disponível para utilizar a API Level 30 no seu dispositivo. Então, só é selecionar, e no caso ele já está selecionado, você pode selecionar ele clicando com o mouse e clicar em Next. Agora você vai escolher se você vai querer que seu dispositivo esteja em Landscape ou Portrait, né, que é Portrait vertical e Landscape é na horizontal. Na verdade, você não precisa se preocupar com isso. E aqui a gente vai dar OK, né? Você pode, se quiser, você pode escolher um nome para o seu dispositivo, né? Então eu vou deixar esse nome sugerido e vou clicar em Finish. E eu já tenho aqui meu dispositivo criado. Você pode ver que aqui você já tem um dispositivo disponível. E aí, se você quiser abrir esse aplicativo, você vai clicar em executar ou Run App, esse símbolozinho de play aqui, muito conhecido. A primeira vez que for abrir o seu app, o seu emulador, vai demorar um pouco, mas nas próximas vezes será muito mais rápido. E após aguardar um tempo, você já tem o app aberto e o dispositivo emulado. Esse emulador ele é disponibilizado pelo próprio Android Studio e ele funciona como se fosse um celular virtual. Então você pode aqui fechar o seu aplicativo, como você pode ver, você tem a Play Store, tem o Google Chrome, tem uma série de aplicativos pré-instalados. Ou se a gente clicar aqui, ó, a gente pode girar a tela. Pode voltar ela também. A gente pode fazer os comandos aqui de controle nessa parte também. Abrir aplicativos recentes. Clicando em três pontinhos, você tem aqui umas configurações adicionais. Como por exemplo, no localizador, você pode escolher aqui um local que você vai querer no seu localizador do celular. Você tem algumas configurações de display também.
bateria, câmera. Você pode colocar uma imagem de câmera aqui. Enfim, você tem uma série de recursos que você pode configurar para deixar ele mais próximo possível de um dispositivo real. Agora nós vamos ver como testar os apps gerados no seu próprio dispositivo disponível para teste. Primeiramente, nós vamos ter que ativar o modo de depuração do aparelho. Primeiramente, você vai procurar as configurações. Geralmente, quando você baixa, você já tem uma opção aqui de modo configurações no Android, tá? Clicando nas engrenagens, você vai ter que procurar agora o número da compilação do seu dispositivo. Geralmente, ele vai estar em sobre o dispositivo, né? About settings, ou sobre o telefone, ou sobre o dispositivo, né? Clicando aqui, nós vamos ter aqui informações de software. E aí é só procurar o número da compilação, ou build number. Clicando, você vai clicar agora 5 vezes o número da compilação. É como se fosse um código para ativar o modo depurador. Ele vai pedir sua senha, seu padrão. E aí vai aparecer uma mensagem de que o modo desenvolvedor já foi ativado. Voltando nos settings agora, nós já vamos ter opções de desenvolvedor. Clicando em opções de desenvolvedor, você vai procurar por modo de depuração. Depuração USB, tá? Pode aparecer depuração USB, pode aparecer como modo de depuração, pode aparecer como debug settings, né? Depende do seu telefone, do seu aparelho. É muito fácil encontrar como ativar o modo de depuração. Se você pesquisar na internet o modelo do seu celular, do dispositivo disponível, você vai conseguir obter. Clicando aqui, você vai dar um OK e assim você já tem o modo de depuração necessário para a gente poder testar os aplicativos diretamente no celular. Após ativado o modo de depuração, agora é preciso instalar os drives do aparelho. No meu caso, o meu aparelho é um Samsung. E, pesquisando no Google, você vai colocar drive USB para Samsung. A primeira página que vai aparecer vai ser a página para fazer o drive. O que é o drive? O drive é um software necessário para fazer a comunicação do celular com o seu PC. Então, hoje em dia é muito simples instalar os drives dos aparelhos. Você vai colocar a marca do seu aparelho e procurar por esse drive e você vai instalar. No meu caso, eu já instalei, tá? Que eu já tenho um aparelho instalado aqui no meu PC. Então, só é baixar o drive e fazer a instalação normalmente. Feita a instalação, nós voltamos aqui para o aplicativo e agora nós vamos fazer a conexão. Nessa tela, você pode escolher entre sempre permitir a partir desse computador para não aparecer mais essa mensagem, ou você pode permitir uma vez para ele abrir o aplicativo no seu aparelho. Feita a conexão, você pode ver que já aparece aqui o dispositivo. Observe que nós temos uma mensagem aqui, um aviso, que diz o seguinte: o SDK API 30 é maior do que o SDK do seu aparelho. No meu caso, o meu aparelho, o SDK dele, ele tem um Android 10 com SDK API Level 29. Então, se eu for rodar aqui, ele vai dar erro. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que configurar novamente o SDK para o seu aparelho. Então, nós vamos fechar o projeto. E aí, nós vamos novamente configurar no SDK Manage e vamos instalar. No meu caso, eu já instalei aqui, para ser mais rápido, eu já instalei, tá? Então, você só ia marcar aqui o Android do seu aparelho, e aí você ia em SDK Tools, Show Package Details, e ia marcar a API Level dele também, tá?
Então aqui no meu caso é a 29, eu marquei a 29.0.0. Feito isso, você instalaria normal, como nós fizemos a primeira instalação do SDK, a primeira configuração. Instalaria normal. E aí, aqui na hora de criar seu projeto, você teria que criar um projeto utilizando o Android do seu aparelho. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um Empty Active novamente. Eu vou botar aqui projeto do My Application 2, tá? Só para diferenciar. Java. E aqui ele estaria aqui, né? Então, eu vou escolher aqui o API 29 Android 10, porque esse é o do meu aparelho, tá? E aí, vou dar um Finish. E ele vai criar para mim o projeto. Após a criação de todo o projeto, perceba que agora não tenho mais o aviso com aquele problema. Por quê? Porque agora eu estou trabalhando com a versão do API coerente com o meu aparelho. Então, se você tem um aparelho aí para fazer o teste, né, você vai ter que instalar de acordo com o seu aparelho. Se você pode fazer aquela instalação do jeito que a gente viu na aula passada, entretanto, se o seu aparelho, caso ele tenha ali um Android menor do que aquele, você pode fazer a reconfiguração do SDK para rodar no seu aparelho, caso você não queira utilizar o dispositivo virtual e queira utilizar seu próprio aparelho para fazer os testes. Então agora nós vamos dar play e vamos rodar o aplicativo direto no seu celular. E como você pode ver, agora nós temos o aplicativo rodando perfeitamente no aparelho disponível para testes. Agora eu vou ensinar para vocês a instalar mais um emulador. Esse emulador, ele é um emulador externo ao Android Studio, mas ele é bem mais rápido que o do Android Studio e é um emulador oficial utilizado pela Google também para teste de aplicativos. Você vem no navegador agora, você vai digitar Genymotion. Você já vai ter a tela de download. Aí aqui nós vamos clicar em Desktop versão. Você vai fazer o download com o VirtualBox. Após concluído o download, é só fazer a instalação. Primeiro vai ter uma tela para você permitir, só dá sim. Agora selecionar a linguagem, ok. Selecionar o local do programa, você pode deixar esse mesmo local. Agora vamos instalar. Agora ele vai instalar o VirtualBox. O VirtualBox é utilizado para emular sistemas operacionais. No meu caso, como eu já utilizo o VirtualBox, eu já tenho instalado. Então ele está dando a informação de que eu já tenho instalado. No seu caso, se você não tiver, você vai clicar em sim e fazer a instalação normalmente. Depois que você fizer a instalação do VirtualBox, é interessante você reiniciar o computador para que o Genymotion funcione corretamente. Como eu já tenho conta, ele já vai aparecer para mim dessa forma. Para você, provavelmente ele vai abrir uma tela para você fazer um login. É bem simples, você vai botar seus dados, seu e-mail, seu nome, e aí você vai selecionar depois personal user. E aí ele vai liberar para você criar um dispositivo aqui de graça, tá? Porque esse aplicativo, na verdade, ele é pago. Mas como você vai usar no computador, pessoalmente, ele vai liberar para você utilizar de graça. Então aqui agora nós vamos criar nosso device. Você pode ver que você tem vários telefones já pré-configurados, tá? Se você quiser, você pode escolher aqui um Android, né? Com uma API desejada que você queira trabalhar, por exemplo. Você pode escolher a densidade do display, você pode escolher o tamanho do display. Enfim, você tem uma série de recursos que você pode aqui
personalizar. Vamos escolher aqui um telefone. Esse Google Nexus 4. Só que ele tem a API Level 19, né? Então, o que é a API Level? O Android ele tem várias versões. Por exemplo, você tem um Android 4.1, 4.2, só que cada versão dessa ele equivale a uma API. Então, a API Level é exatamente a versão do Android, o número da versão do Android, tá? Então, API Level 1, 2, 3, 4, 5. Atualmente, nós já estamos na 32, enquanto eu gravo esse vídeo. Quando sai, por exemplo, o Android 8. O Android 8 ele sai com uma API. O Android 8.1 já é um número de outra API, que é uma versão posterior, tá? Mesmo sendo o mesmo Android Oreo, ele tem uma outra API. A API nada mais é que o número da versão exata ali do Android que você está utilizando. Então, como nós baixamos e instalamos lá a API 29, né, para utilizar com Android 10, nós temos que fazer aqui uma modificação, né? No meu caso. Ó, aí vale lembrar aqui, vamos supor que você tenha aí um computador mais antigo. O que você vai fazer? Você vai instalar aqui, por exemplo, esse Google Nexus 4 e lá no Android, na configuração do SDK, você vai configurar um SDK API 19. Com a API 19, você vai instalar a API 19 para poder utilizar, fazer os programas e testar nesse dispositivo. Vamos configurar aqui. Eu vou escolher aqui a API 29. Você pode ver, eu já tenho aqui algumas sugestões, né, que ele faz. Então, nós podemos escolher aqui, por exemplo, o Pixel 3a. Aqui nós temos o recurso, né, de Genymotion. Eu não vou mexer nessa parte, tá? Então, vou escolher aqui o Pixel 3a e vou dar um Next. Agora eu vou colocar aqui o nome Genymotion para diferenciar. Vamos marcar esse Use Keyboard na hora que a gente clicar lá para poder digitar, tá? Para funcionar completamente como um celular. Vamos dar OK. Agora é só esperar que ele vai fazer o download da imagem e preparar todo o dispositivo para você. E após a configuração de todo o dispositivo, agora você já tem ele pronto. E aí você vai dar o Start. Lembrando que se não funcionar, você deve fazer a reinicialização do seu computador e aí ele vai funcionar normalmente. Dando dois cliques, ele já vai dar boot e vai abrir o seu aparelho. Observe que a abertura do aparelho é muito mais rápida, além de que nós podemos ter um zoom melhor do aparelho para visualizar nossos apps. E nós já temos o aparelho emulado, o aparelho que você escolheu. Agora nós vamos abrir o Android Studio. E observe que ele já aparece aqui para mim. É claro que na hora de criar, se você for utilizar esse Genymotion, você tem que criar com a API no máximo, né, API 29, né? Por quê? Porque é o máximo que ele suporta lá, como você viu, tá? As versões mais recentes só são suportadas pelo app da Genymotion pago, tá? Então, como nós não vamos pagar, nós temos suporte a 29. Então, se você for utilizar esse Genymotion, tá? É opcional, lembrando que é opcional, você pode perfeitamente usar o emulador já do Android Studio, mas se você quiser utilizar esse Genymotion, né, como você pode ver, você já tem aqui todo um aparelho, você vai ter que instalar, fazer uma configuração do SDK para Android 10 API 29.
Agora vamos clicar aqui em rodar o aplicativo, tá? Observe que ele já aparece aqui, né? Nós temos lá o nosso Pixel 4 API 30, né? Que é nosso emulador criado no Android Studio. Nós temos aqui o Gene Mobile, Google Pixel 3a Gene Motion. Então vou dar play aqui e vamos ver como que vai rodar. E ele já abriu o aplicativo, como você pode ver. Agora nós temos um zoom melhor para visualizar os nossos apps, além do que ele é um pouco mais rápido do que o emulador do Android Studio. Lembrando que esse aqui é opcional, tá? Você pode perfeitamente utilizar aquele emulador do Android Studio ou também utilizar o seu aparelho celular, né? Como nós mostramos na aula passada. Voltando aqui no site do Genymotion, se você na página de download for um pouco para baixo, você vai ver que tem a versão para Linux, tá? Aqui tem os requisitos do sistema, claro. Como você pode ver aqui, ele precisa apenas de 4 GB de RAM, né? E no mínimo 400 MB de disco rígido, né? Só que dependendo do aparelho que você for instalar, você vai precisar de um pouco mais. Você tem a versão para Mac, tá? Também precisa só 4 GB de RAM. Como você pode ver, para você rodar no Genymotion, você vai precisar de menos recursos, né? Então, isso aqui é uma solução caso você não tenha recurso suficiente para poder rodar com o emulador do Android Studio, né? E também, caso você prefira, você pode utilizar essa solução. E com isso, nós temos mais uma solução para você emular os seus apps dentro do computador, além do Android Studio e além da possibilidade de você emular com seu próprio aparelho de celular.